Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. E os bastidores continuam agitados, mas agora vai. Vamos à mensagem. O tema da mensagem é o verdadeiro cristão. Em Marcos 16, 14 a 18. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Essa passagem, ela talvez seja uma das passagens mais importantes, aonde verdadeiramente mostra que Ele está vivo, que Ele ressuscitou. E a gente aprende muito sobre as dúvidas que a gente escuta. Mas eu devo falar de Jesus em qualquer lugar, a qualquer pessoa? Eu mesmo no Instagram recebo algumas perguntas sobre se existe algum lugar que eu não devo falar de Jesus. Pessoas que têm vergonha de falar do Evangelho. E aqui Jesus é muito claro: vão e preguem a todas as criaturas. Pregar esse Jesus maravilhoso, pregar esse Evangelho, falar desse Deus que a gente vive. Eu falo que a gente tem que desafiar as pessoas a ter uma experiência com Deus. Junto com essa passagem, eu gosto de colocar sobre a lei da semeadura, porque a lei da semeadura é algo maravilhoso, tanto que a parábola, como é vista na Bíblia, da semeadura, Jesus diz que quem não entender ela, não entenderá nenhuma outra. E ela é uma parábola tão importante que ela é a única que consta em mais de 2 evangelhos, por exemplo. E é uma parábola que Jesus se preocupou em explicá-la detalhadamente. Então, quando a gente lê a parábola da semeadura, onde o semeador ele sai com as sementes e ele lança as sementes à beira da estrada, em um solo com pedras, em um solo com espinho, em um solo preparado, eu entendo que a semente da qual ele fala é a palavra de Deus. E os solos do qual ele explica são os corações. E unindo essas duas, a parábola com essa passagem onde Jesus indica aos seus 11 que eles devem ir por aí, em todo canto, a qualquer pessoa, falar do Evangelho. É uma forma de lançar as sementes. Mas eu sempre digo que a qualidade da semente que você vai lançar está condicionada à qualidade da semente no seu solo. Você não tem como lançar uma semente poderosa se dentro de você aquilo que foi plantado ainda é pequeno, é fraco. Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe que não tem a ver em julgar o solo do qual a gente vai jogar a semente. Muitas vezes eu penso assim: eu já fiz isso. Conhecendo algumas pessoas, eu não vou falar de Jesus para ele, olha só, tem a vida toda arrebentada, faz isso, faz aquilo. Isso é julgar o terreno. A gente deve lançar a semente em qualquer terreno. A nossa responsabilidade é que a semente que a gente lança em qualquer lugar, a qualquer pessoa, a qualquer coração, ela seja uma semente poderosa de amor. A gente tem que transmitir aquilo que está dentro de nós, transmitir aquilo que a gente acredita. E tem uma parte aqui dessa orientação de Jesus que é: pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal.
a minha esposa sabe do que veio à minha mente. Recentemente a gente esteve em Sorocaba, em um evento, e nós estávamos no final da noite à mesa. O tamanho da importância da mesa. A mesa eu digo, a extensão dos céus. E o pastor daquela cidade, um grande amigo, um homem de Deus, ele nos contou uma história que aconteceu, que ele vivenciou, aconteceu fora do Brasil, em um país árabe, muçulmano, onde um menino, ele se converteu. Ele se converteu a Jesus. E lá, nessas religiões muçulmanas, o Islã, quando alguém se converte ao Senhor, tem algumas coisas que acontecem, né? Mulheres, homens podem ser mortos pelos seus pais, podem ser excomungados, mandados para fora de casa. E aquele pai específico, quando o filho chegou para ele e falou: pai, eu me converti, o pai dele falou: ok, você fica em casa durante 1 ano, que vai ser o tempo que você vai ter para voltar atrás dessa conversão, desse Jesus que você está dizendo. Só que com algumas condições. Você só vai entrar em casa e sair, entrar e sair para dormir. Você pode comer, mas você não pode falar com ninguém. Você não pode falar com seus irmãos, você não pode falar com a sua mãe. E assim se passou durante 1 ano. Exatamente no dia que ele completa 1 ano em casa, que teoricamente ele não mudou de ideia, ele não falava com ninguém, o pai dele o chama e fala: avise o pastor da igreja que você está indo, que eu quero ir lá falar com ele. Aquilo deu um temor no coração dele. Ele falou: o que meu pai vai fazer? Porque lá o povo é brabo em relação a isso. E ele falou: ok, chegou para o seu pastor, falou: pastor, o meu pai quer vir aqui para falar com você. E o pai dele perguntou: sobre o quê? O pastor dele perguntou. E ele: eu não sei. Aí o pastor, também temeroso, disse: eu vou orar sobre isso, e Deus me dando a resposta, eu te dou a resposta. Passam-se alguns dias, eu não lembro precisar. O pastor chama o menino e fala: pode trazer o seu pai no culto de domingo para conversar comigo. O menino chega em casa e fala: pai, você pode ir. Chegou no culto de domingo, o pai, com toda a família, com todas as mulheres, porque lá você tem inúmeras mulheres, juntamente com a família toda, chega até a igreja. O pastor o chama para conversar com ele na sala pastoral, na sala do pastor. Quando chega lá, entra toda a família. Aquele pai vira para o pastor e fala: olha, pastor, eu quero que você me fale um pouco mais desse tal de Jesus, desse Jesus que vocês estão falando. Me diga, quem é ele, como ele é, me conte mais. Indignado. E aí o pastor olhou para ele, falou: me desculpe, mas por que você quer saber de Jesus? Aí ele vira: eu preciso saber desse Jesus, porque faz exatamente 1 ano que eu enveneno a comida desse meu filho, todos os dias, e ele continua vivo e saudável. Esse é o Jesus que eu acredito. Esse é o Jesus que diz: pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Por isso, eu acho que a gente deve sim jogar as nossas sementes, tentar converter o máximo de pessoas que a gente conseguir, pois o Jesus que eu creio, o Jesus que está na semente que eu lanço, é o Jesus que protege de serpentes, é o Jesus que, mesmo que eu seja envenenado, nada me acontecerá. Por isso, não julgue o terreno, apenas fale desse Jesus, lance as sementes, fale dele, porque ele é maravilhoso e ele vive, como a palavra de Deus diz, ele vive. Deus abençoe a sua vida, Deus te ama, Deus é contigo.